Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje, eu, Bruna Menezes e minha colega Júlia Gabriele, graduandas do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, vamos conversar sobre um tema que une dois campos fundamentais da medicina veterinária, a genética e a cardiologia. Vamos entender como certas mutações genéticas estão associadas à cardiomiopatia hipertrófica, uma doença cardíaca que afeta principalmente gatos das raças Maine Coon e Ragdoll. E por que estudar a cardiomiopatia hipertrófica em gatos? Bom, essa é uma das doenças cardíacas mais diagnosticadas na prática clínica felina. E, infelizmente, muitas vezes só é descoberta quando o animal já apresenta sinais graves ou até em casos de morte súbita. A boa notícia é que, com o avanço da genética, hoje podemos identificar precocemente os gatos que carregam essas mutações, o que muda completamente o cenário da prevenção e do tratamento. Nosso objetivo neste vídeo é explicar como as mutações funcionam, quais são os riscos e como o conhecimento genético pode ser uma ferramenta poderosa tanto para os tutores quanto para profissionais da área veterinária. A cardiomiopatia hipertrófica, ou CMH, é uma das doenças cardíacas mais comuns em gatos, especialmente em raças como Maine Coon e Ragdoll. Essa condição se caracteriza pelo espessamento anormal do músculo cardíaco, principalmente do ventrículo esquerdo, sem uma causa secundária aparente, como hipertensão ou hipertiroidismo. Esse aumento na espessura compromete a capacidade de relaxamento do coração, levando a uma disfunção diastólica, ou seja, o coração não se enche de forma eficiente. Com o tempo, isso pode causar insuficiência cardíaca congestiva, formação de trombos e, em casos mais graves, morte súbita. Os sinais clínicos variam de assintomáticos a manifestações graves, como dificuldade respiratória, letargia, síncope ou mesmo paralisia dos membros posteriores, geralmente associada à embolia aórtica. O diagnóstico é feito principalmente por meio da ecocardiografia, que permite avaliar a estrutura e a função cardíaca. Por isso, a CMH é uma doença silenciosa, mas de grande impacto na qualidade e expectativa de vida dos gatos afetados. Entender como essa doença afeta o funcionamento cardíaco é essencial para valorizarmos a prevenção e os cuidados contínuos. Mutações genéticas são alterações na sequência do DNA que podem ser espontâneas ou herdadas. Algumas dessas alterações não causam efeitos perceptíveis, mas outras podem impactar diretamente a saúde do indivíduo. No caso da CMH felina, estudos identificaram que mutações em um gene específico, o MYBPC3, estão diretamente ligados ao desenvolvimento da doença em determinadas raças, especialmente Maine Coons e Ragdolls. Esse gene codifica uma proteína fundamental para a contração do músculo cardíaco. Como a herança dessa mutação é do tipo autossômica dominante, um único gene mutado herdado de um dos pais já é suficiente para que o animal desenvolva ou transmita a condição. Isso torna o conhecimento genético extremamente importante, não só para o diagnóstico clínico, mas também para o controle reprodutivo dessas raças. A CMH em gatos tem uma base genética bem estabelecida, especialmente em algumas raças. Estudos identificaram mutações específicas nos genes responsáveis pela codificação das proteínas sarcoméricas, como o gene MYBPC3, que afeta a proteína C de ligação à miosina. Essas mutações alteram a contração muscular cardíaca, levando ao espessamento do miocárdio. Nos gatos da raça Maine Coon, uma mutação autossômica dominante foi identificada como responsável por muitos casos de CMH. Isso significa que um único alelo mutado já é suficiente para predispor o animal à doença.
Nos gatos Maine Coon, uma mutação chamada A31P provoca a substituição de um aminoácido nesta proteína, o que altera sua função e compromete a contração do coração. Já na raça Ragdoll, a mutação mais comum é a R820W, que tem efeito semelhante, embora ocorra em uma posição diferente do gene. Essas mutações podem estar presentes em uma ou duas cópias. Quando o gato possui apenas uma cópia do gene alterado, dizemos que é heterozigoto. Nesses casos, os sinais clínicos costumam ser leves ou moderados, podendo até não aparecer. Porém, quando o animal possui duas cópias mutadas, ou seja, ele é homozigoto, o risco de desenvolver formas graves da CMH aumenta significativamente. Isso mostra como o conhecimento do genótipo é importante para o prognóstico do paciente. Testes genéticos estão disponíveis para identificar esses gatos portadores, permitindo um manejo preventivo tanto clínico quanto reprodutivo. Com a triagem genética, é possível evitar que os animais afetados ou portadores transmitam as mutações para frente, para as futuras gerações. Compreendendo essa genética dessa doença é muito importante para o controle populacional e para o avanço nesse tratamento personalizado. Na prática veterinária, o teste genético é uma ferramenta fundamental, tanto para o diagnóstico quanto para a prevenção da CMH. Com uma simples coleta de material, geralmente um swab bucal, é possível identificar se o animal é saudável, portador ou afetado pela mutação. Essa informação genética permite que o veterinário oriente o tutor sobre os cuidados que o gato precisará, como a realização de ecocardiogramas periódicos e possíveis restrições em atividades físicas. Além disso, em programas de reprodução, o teste evita que dois animais portadores sejam cruzados, o que reduziria significativamente os casos de doença nas próximas gerações. Com isso, o teste genético se torna uma ferramenta de bem-estar animal, pois proporciona qualidade de vida ao gato e promove uma criação mais ética e responsável. Agora, entrando nas implicações positivas e negativas, temos como positivas a identificação precoce. A genética permite detectar portadores da mutação antes do aparecimento dos sintomas, possibilitando um monitoramento preventivo. A seleção reprodutiva consciente é onde criadores podem evitar cruzamentos entre gatos portadores, reduzindo a incidência da doença nas futuras gerações. Desenvolvimento de terapias personalizadas. Conhecendo o gene afetado, há potencial para terapias direcionadas a essa mutação específica, além da preservação da variabilidade genética em programas de manejo. Com um controle genético bem planejado, é possível manter maior diversidade genética ao eliminar apenas portadores afetados. Como implicações negativas, temos a redução da variabilidade genética, onde a exclusão de muitos animais portadores de reprodução pode diminuir a diversidade genética da raça, levando a outros problemas hereditários. A falsa sensação de segurança, onde os gatos sem a mutação conhecida ainda podem desenvolver a CMH por mutações diferentes ou causas ambientais. Custo e acesso limitado ao teste genético. Pode dificultar o controle da doença em criadores ou tutores com menos recursos, além da estigmatização de raças predispostas. Raças como Maine Coon ou Ragdoll podem ser evitadas injustamente, mesmo com boas práticas de manejo genético. A relevância do tema está no fato de que a CMH é uma condição comum, potencialmente fatal, mas que pode ser controlada com acompanhamento adequado. Ao integrar o conhecimento clínico com a base genética e medidas preventivas, podemos oferecer uma medicina veterinária mais eficiente, ética e focada na qualidade de vida dos pacientes. Isso amplia não só nossas habilidades técnicas, mas também nosso papel como agentes de bem-estar animal e saúde pública.
Entre as propostas para o futuro, podemos destacar a disseminação do uso de testes genéticos, o incentivo à ecocardiografia de rotina em raças predispostas e a educação de criadores sobre práticas de reprodução responsáveis. Além disso, avanços em terapias farmacológicas específicas podem melhorar o prognóstico dos pacientes. A cardiomiopatia hipertrófica representa um desafio diagnóstico e terapêutico na clínica de pequenos animais. A genética é uma das ferramentas mais poderosas da medicina veterinária moderna. Ao conhecermos mutações como as que causam a ACMH, conseguimos atuar de forma mais preventiva, promovendo saúde em vez de apenas tratar doenças. Como futuras profissionais da saúde animal, temos o dever de educar tutores e criadores sobre a importância da genética. O uso de testes genéticos, aliado a um acompanhamento veterinário responsável, pode transformar a realidade de muitas raças e garantir o bem-estar que nossos pacientes merecem. Obrigada por assistir até aqui. Esperamos que esse conteúdo tenha contribuído para ampliar seu conhecimento sobre a cardiomiopatia hipertrófica felina e a importância da genética na prática veterinária.